Começa agora mais um programa Escola de Profetas e nós temos falado a respeito de valores espirituais muito importantes. E você que queira já participar, você já pode entrar no nosso Instagram, @RedeGospelTV. E hoje nós vamos falar sobre o fruto do Espírito Santo. Quando se fala de fruto, fala-se daquilo que é gerado. Então, nós vamos tratar hoje sobre algo muito importante e se é gerado pelo Espírito Santo, nós temos que entender que essa busca dele é que nos vai levar a viver esse fruto. Então, vamos ler agora no livro de Mateus, no capítulo 7, versículos 17 a 20, que diz assim: Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Então nós vemos aqui nessa passagem que o Mateus fala a respeito do fruto, é algo muito importante que nós não podemos colher, por exemplo, de um mamoeiro, um abacate. Cada árvore vai gerar o seu fruto. E quando nós falamos do fruto do Espírito, isso quer dizer que não é algo que provém da nossa condição humana, não é algo que é da nossa própria carne. Então, a árvore boa produz frutos bons e a árvore má, maus frutos. Então, é muito importante nós entendermos que, como filhos de Deus, seremos reconhecidos por aquilo que nós frutificarmos. Então é muito importante aquilo que você gera. Então a gente sabe a respeito das obras da carne, isso está no livro de Gálatas, no capítulo 5, versículo 16, que é a maneira que a carne se manifesta totalmente contrária àquilo que é o fruto do Espírito. Vamos ler Gálatas 5, 16, 17, que diz assim: Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Então, há uma batalha que nós, em nossa vida como cristãos, nós travamos. E essa batalha é uma batalha entre o Espírito e a carne. Como é que nós vamos ter essa batalha, bispo? O homem é corpo, alma e espírito. Nós já falamos a respeito disso. Não é um corpo que tem uma alma e que tem um espírito. Não. Corpo, alma e espírito. Só que nós temos, vamos dizer assim, duas identidades espirituais. Aquela que nós nos vinculamos com a nossa humanidade e aquela a qual nós nascemos de novo. Se você lembrar um pouquinho, lembre que um homem de Deus, que era realmente assim um servo do Senhor, alguém que pertencia à elite religiosa da época, Nicodemos, o Senhor Jesus falou: você precisa nascer da água e do Espírito, porque espiritualmente ele estava morto. Então, a partir do momento que a pessoa renasce para Cristo, ela volta a ter o seu vínculo com Deus, começa essa guerra da carne com o Espírito. E a palavra carne, é o termo sarx, da onde vem o termo sarcófago. E o que é o sarcófago? É um caixão que guarda a carne morta. Então esse é o sarcófago, Então o termo sarx é nada mais do que o corpo físico, orgânico e material que faz contato com o mundo ao nosso redor através dos 5 sentidos. Então, que é o tato, olfato, visão, paladar, audição, e que quer, vamos dizer, nos induzir aos desejos dela em relação àquilo que a gente vive. E faz com que a nossa alma, o nosso psique, possa ser também, vamos dizer, envolvido nesse sentimento. Então, o que nós temos que fazer para poder vencer essa situação da carne? Nós temos que tomar um posicionamento espiritual, buscar as coisas de Deus para fortalecer o nosso espírito em relação à carne.
Então a carne é o local onde todos os desejos animais, né, da própria natureza humana, aquilo que é instintivo, ele se manifesta e que obviamente não há uma coerência que ele se manifeste. Vamos dizer, você sente uma atração sexual e de repente você vai dar vazão a essa atração sexual? Complicado. Às vezes por uma pessoa que você nem vínculo tem. Então vejam que o desejo da carne, o desejo que muitas vezes se manifesta na nossa carne, entre aspas, animal, ele tem que ser controlado e equilibrado pelo mundo espiritual. Por isso que o homem que não nasceu de novo, ele vive sempre se condicionando ao domínio da carne. E é para isso então que nós temos que aprender a lidar com essa condição humana. Nós vemos que até o próprio apóstolo Paulo tinha essa guerra, ele travava essa guerra da carne com o espírito. Vamos ver Romanos capítulo 7, versículo 14, que diz assim: porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não, porém, o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Então nós vemos aí o grande dilema na vida do apóstolo Paulo. Quem diria que o apóstolo Paulo passava por essa luta? E ele passava mesmo. Então ele coloca aqui, aquilo que eu prefiro fazer, que eu sei que espiritualmente é melhor, eu não consigo. E aquilo que eu não quero fazer, de repente, eu me vejo fazendo. Então ele mostra esse lado, e nós vemos que o apóstolo Paulo, inclusive, apesar de ser um religioso da época, antes de se converter, um fariseu, ele tinha uma série de padrões que ele obedecia, que no final eram padrões segundo a carne, porque eram leis que ele próprio se sujeitava. Mas no contexto do mundo espiritual, ele estava morto espiritualmente. Tanto que ele perseguia a igreja, ele levava presas mulheres, crianças, homens, por professarem o caminho, o seguir ao Senhor Jesus. Então, a condição da carne dele, pecaminosa, ela não se manifestava por causa, vamos dizer, de uma lei que ele criou, uma lei carnal, porque ele obedecia uma série de regras, porém, em espírito, ele estava assim, zero à esquerda, porque ele próprio percebe essa condição depois que ele se converte. Ele nasce de novo e a partir daí é um outro Paulo, né? Primeiro ele chamava Saulo e até tinha um vínculo, né? Porque ele era da tribo de Benjamim, aonde veio o primeiro rei de Israel, que era Saul. E Saul era um rei carnal, né? Nós vemos assim as manifestações das obras da carne na vida do rei Saul. E ele, Paulo tinha, além dessa descendência, e muito da nossa carne, tem esse vínculo até de ordem hereditário. Então, eu sou fruto daquilo que foi a união da genética do meu pai e da minha mãe. E, obviamente, nesse meio ainda tem tios meus, tem avós, tem antepassados meus que são responsáveis, entre aspas, para me trazer determinados padrões genéticos que vão fazer eu reagir diante das situações. Por isso que às vezes nós vemos pessoas que geneticamente têm um lado assim mais de medo, outros que geneticamente têm um outro lado de nervosismo. Então, um lado meu, eu sou descendente de italiano e de português. E a minha genética, tanto do lado de português quanto do italiano, era gênio forte. Tanto minha mãe, que era descendente de português, quanto meu pai, que era descendente, inclusive, de calabrês, né? Não precisa falar muito. Agora, se eu manifesto aquilo que é a maneira de ser da minha carne, eu ia ser aquilo que eu era antes de me converter, que eu vivia em meio a intrigas, brigas, era assim terrível o meu passado. Mas, após um processo chamado conversão, que o vínculo dessa palavra é com uma palavra chamada arrependimento. Para nós,
a palavra arrependimento, ela não tem uma conotação muito clara. Porque arrependimento, no grego, né, na origem da própria palavra de Deus, no Novo Testamento, é a palavra metanoia. Meta, mudança, noia, mente. Então, é uma mudança de mente, porque a ideia nossa a respeito de arrependimento é a pessoa ficar, me arrependi, ficou abatido, errei, que não é o contexto do que essa palavra nos diz, é uma mudança de mentalidade. Então, o que é essa mudança de mentalidade? Se antes de você conhecer ao Senhor, você se sujeitava aos padrões, às obras da carne, depois que você recebe o Espírito Santo de Deus na tua vida, você tem que aprender a reagir contra essas obras da carne através do quê? Do Espírito Santo. E automaticamente a pessoa começa a gerar o fruto do Espírito. Mas vamos ver quais são as obras da carne. Vamos abrir agora em Gálatas, capítulo 5, versículo 19, que diz assim: Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então, veja bem, nós vamos dividir, vamos dizer assim, as obras da carne por setores de atuação. Mas antes de nós falarmos sobre isso, o finalzinho dessa passagem diz assim: porque não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Quando falam de reino de Deus, a ideia que nos vem é lá no porvir, depois que eu morrer, eu vou para o inferno, eu não vou para o céu. Aquele contexto, muitas vezes, até entre aspas, romântico, a respeito do que é o reino de Deus. Mas o reino de Deus é aqui. O reino de Deus é ao nosso redor. É um reino espiritual, onde o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, ele que dá a última palavra. Então, quando você se abre às obras da carne, você começa o quê? A gerar o fruto da carne, roubo, morte, destruição. Características do príncipe desse mundo, que é o inimigo. Agora, quando você se enche do Espírito, você começa a gerar o fruto do Espírito, que são sentimentos que o Espírito Santo de Deus traz à tua vida, em oposição a essas obras da carne. E vejam que as obras da carne, elas são divididas em 5 tipos de áreas de ação. Então nós vemos primeiro as obras da carne na vida sexual. Então nós vemos ali o adultério, que é a infidelidade ao cônjuge. Nós vemos também a prostituição, que é uma prática sexual sem aliança, sem vínculo, muitas vezes até pagando um preço de valor. Vemos também a impureza, que é um costume imoral, né? A palavra, inclusive, impureza é a palavra porneia. Então, são o quê? Costumes imorais ligados à pornografia. Vemos também a lascívia, que é um estímulo à sensualidade através do desejo dos olhos. Então, nós vemos então essa primeira parte, e agora a segunda parte que a gente pode dividir são as obras da carne na vida, vamos dizer assim, religiosa. Então, a primeira delas, a idolatria, que é colocar algo acima de Deus, um ídolo acima de Deus. E às vezes, o ídolo pode ser você mesmo, pode ser alguém que você ama, você coloca acima de Deus. Ou então a palavra ídolo é a palavra ideia de algo. Então o ídolo nada mais é do que a ideia de um Deus. Em segundo lugar, nós vemos a feitiçaria, que é a invocação de áreas demoníacas, vamos dizer assim, da manifestação de demônios, que você, através dela, você busca, obviamente buscando o quê? Com algum tipo de vantagem. E a terceira é a heresia,
da onde vem o termo aireses, que quer dizer divisão. Então é um desvio da verdade. Então você sabe que a verdade é aqui, você vai trazendo uma, entre aspas, outra verdade. Então é muito importante a gente determinar as áreas de atuação e sabemos que só com o fruto do Espírito você vence toda essa estrutura. E uma terceira parte são as obras da carne na vida social, quer dizer, no dia a dia, nos nossos relacionamentos. Então, primeiro a inimizade, que é a antipatia, o ódio, é você se opor a alguém. A segunda é a ira, né, que é a cólera, a raiva, que você perde o controle. E a terceira é a porfia, que é rivalidade, brigas, né, um termo de divisão, mas uma divisão assim meio que provocada. A quarta são os ciúmes, que é um zelo por alguém, mas de forma doentia, que chega a fazer a pessoa ficar descontrolada. E tem também a dissensão, que é a falta de harmonia, de concordância. A discórdia, que é aquilo que vai e gera a contenda, né? Porque a discórdia é você não só discordar, mas é você discordar a tal ponto que você se opõe à pessoa que não concorda com você. E também a facção, que é a divisão. De repente, né, você tem até um termo muito engraçado chamado você fazer a tua panelinha, o teu grupo. E essas facções trazem todo tipo de provocações e, obviamente, ampliar esse lado, vamos dizer, da carne. E, por último, nós vemos também as obras da carne em relação à vida legal, né? Vamos dizer assim, no contexto de normas. E aí é colocado o homicídio. E o homicídio nada mais é do que dar fim à vida. E o único que pode dar fim à vida é o Senhor. E também as obras da carne vinculadas à compulsão, à falta de um domínio da tua própria condição. Então a primeira que vem é a bebedice, são os vícios ligados à embriaguez, ao álcool e assim por diante, e também a glutonaria, que é o excesso a gula, né? É você se exceder naquilo que você come, é ir além por um desejo incontrolável da carne. Então tem pessoas que são gulosas, se come um prato inteiro, estaria satisfeito, já quer um outro, e é uma loucura, porque além de tudo, se são obras da carne, elas são influenciadas diretamente pelo diabo, pelo príncipe desse mundo. Porque o que é o inimigo? Nosso inimigo, nós vamos falar depois em outros programas, ele é o tentador. E sendo tentador, ele exerce uma influência na alma e na carne também. Então vejam que, porque como homem, isso é muito importante nós entendermos, o homem é um mesclado, corpo, alma e espírito. Então, como o diabo é um ser espiritual, ele, através do espírito do homem, é que ele tem o quê? O contato com a carne e a alma. Então, pelo espírito, ele leva a tentação, mas que chega ao quê? A influenciar a carne e também a alma da pessoa, que são os pensamentos, os sentimentos e assim por diante. Então, é muito importante nós entendermos que o homem é um ser triuno. Vou repetir, não é um corpo que tem uma alma e que tem um espírito. Ele é corpo, alma e espírito. E Satanás, o tentador, o opressor, ele entra através do espírito e já influencia as outras duas áreas, porque é o mesmo contexto. Então, para isso, para nós vencermos essa estrutura das obras da carne, nós temos que buscar o Espírito Santo de Deus. O apóstolo Paulo mesmo, ele fala que homem desventurado eu sou, porque o que eu quero fazer eu não faço, o que eu não quero fazer, de repente eu me faço. Quem vai me livrar disso? Pode ter certeza que não é o Chapolin Colorado que vai te livrar disso. Mas quem é? É Jesus Cristo, Filho de Deus, através do Espírito Santo em nós. Então, como eu falei, à medida que o tentador, ele influencia através do espírito, atingindo a carne e a carne e a alma,
Da mesma maneira, o Espírito Santo de Deus em nós exerce essa influência também na carne e na alma. Por isso que nós temos que nos encher e buscar nos encher cada vez mais do Espírito. Então, o texto que fala a respeito do fruto do Espírito está no livro de Gálatas, no capítulo 5, versículo 22, que diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então, vejam que a maneira com que eu posso, vamos dizer assim, derrubar a força das obras da carne é através do fruto do Espírito Santo. Não são frutos. O fruto é único, que gera esse sentimento. Por quê? É o sentimento que há no Espírito Santo de Deus. Então, esses sentimentos gerados pelo Espírito Santo de Deus, nós vamos aqui colocar, né, o fruto do Espírito. E o primeiro que nós vemos do fruto do Espírito, nada mais é do que o amor. Então, o amor é algo muito importante, porque Deus é amor. Então, o amor que nós falamos não é um amor humano. Então, existem 3 tipos de amor que o homem pode praticar. O amor eros, erótico, sexual, amor humano, amor carnal. O outro amor é um amor chamado filéu, da onde vem o termo filo, que é gostar, ter amizade. Então, é um amor de relacionamento. Não é um amor entre homem e mulher, ele pode ser entre homem e mulher, homem e homem, o relacionamento, amigos. Vamos colocar assim. E por último, existe um outro termo chamado amor, que é o amor ágape, que é o amor espiritual. E é aquele amor que tudo espera, tudo suporta. É o amor de Deus. E esse é o amor que o fruto do Espírito nos traz. Não somente um sentimento, mas algo muito mais profundo, porque é a essência de Deus. Deus é amor. A segunda manifestação, vamos dizer, do fruto do Espírito é a alegria, é o júbilo. Então nós vivemos num tempo em que as pessoas perderam, de uma certa forma, a sua alegria. Então, esse tempo de clausura que houve, muitas pessoas andando em depressão, então a tristeza, segundo Deus, é para nos motivar e que nós crescermos. Mas a alegria do Senhor é a nossa força. Então pode até a pessoa ela ser levada por um sentimento de tristeza, até porque nisso pode o Senhor estar tratando alguma área. Porém, a alegria, que é uma manifestação do fruto do Espírito, é aquilo que nos fortalece. Então a gente percebe pessoas que são depressivas, se deixam levar pela tristeza, elas são pessoas abatidas, não reagem muito bem. E a terceira manifestação do fruto é a paz. E o que é a paz? Tranquilidade, serenidade. Inclusive, isso é uma virtude espiritual. A quarta é a longanimidade. O que é longanimidade? É a paciência, é um ânimo longo. Então, a pessoa que é paciente, que tem entendimento, que não rói a corda rápido, não é o cabeça de fósforo, que já explode, aquelas coisas. Tem paciência de lidar com a situação. E também, a quinta é a benignidade. E o que é a benignidade? É o afeto, é a bondade, né? Próximo, aliás, da bondade. É o afeto que você tem de realizar, querer fazer o bem. E tem depois o fruto que é a bondade. A bondade é algo muito importante, que é esse sentimento também muito próximo da benignidade. E o sétimo é a fidelidade. É o quê? É o compromisso que nós temos de aliança e de manter esse sentimento, né? Muito próximo da palavra lealdade também. E também a mansidão, que é a manifestação de alguém que é pacífico, que não precisa se deixar levar pelo domínio da carne, explodir e assim por diante. E também o domínio próprio, em nono lugar, que é o quê? É o equilíbrio.
é a pessoa que sabe se dominar em qualquer tipo de situação. Então, essas manifestações do fruto do Espírito, elas são de uma importância muito grande. E nós temos que aprender a lidar. Porque na busca do Espírito Santo, quando você é cheio do Espírito Santo, essas obras da carne, elas vão se esvaziando. Enchei-vos do Espírito, porque aí você não vai dar vazão à carne. Então vamos ver aí um texto muito importante na carta aos Colossenses 3, versículos de 1 a 3, que diz assim: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Então, vejam bem que ao analisarmos essa passagem, nós percebemos que nós fomos ressuscitados com Cristo, quer dizer, o teu velho homem que era sujeito às obras da carne, ele faleceu. E você não pode deixá-lo ressuscitar. Como não permitir que ele volte a viver o velho homem? É através desses atributos do fruto do Espírito, buscar as coisas de Deus, as coisas mais elevadas, não se deixar levar pela carne. E existem esses atributos para nós gerarmos o fruto do Espírito. Então, é uma busca. Então aqui nós vemos que o apóstolo Paulo, ele fala para a carta aos Colossenses, né, a igreja de Colossos, que nós devemos buscar as coisas do alto. Vejam que a igreja de Colossos, ela tinha um problema sério de uma heresia, que existia uma heresia espiritual, que falava que a carne, como ela é imunda, ela pode fazer o que quiser, não tem problema. Então era mais uma libertinagem do que qualquer outra coisa, né? Essa heresia que é chamada heresia colossense. Então eram filosofias da época, né? E a gente sabe que na época grega, as filosofias eram as mais variadas. Tinha uns que eles eram radicais em relação à carne. Tinham outros que eram abertos a fazer com o que quisesse a carne. Já que o meu espírito é algo elevado, não importa o que eu faço na carne, posso fazer o que quiser, porque a minha parte espiritual está distante. Então, essa heresia entrou, infelizmente. E aí o que tinha que se buscar? As coisas do Espírito. E como que nós podemos ser e buscar? Primeiro, temos que ser inconformados. O apóstolo Paulo, ele fala, não vos conformeis, quer dizer, não tome a forma, né? Você não se conformar é não tomar a forma do presente século. Então, é muito importante nós não nos deixarmos, vamos dizer, levar pelas situações desse mundo. Em segundo lugar, o temor de Deus. E o temor de Deus não é um medo. O temor é um sentimento de admiração muito grande por reconhecermos a nossa condição pequena e humana em relação ao Deus Todo-Poderoso. E, obviamente, ter um temor, ter, vamos dizer assim, em relação a Deus, uma serenidade, entender quem é Deus, né? Porque nós não estamos lidando com qualquer ser, nós estamos lidando com o Criador de todas as coisas, amém? E também, em terceiro lugar, o despreendimento da nossa condição humana, da nossa carne, né? Porque a natureza humana, ela nos quer, vamos dizer assim, prender, reter. Tanto que, à medida que você vai praticando alguma coisa, aquilo cria um hábito. Então, temos que nos despojar disso. E, em quarto, nós nos limparmos diariamente, se for necessário, do pecado. Então essa é a maneira de nós mantermos no fruto do Espírito. Por quê? No nosso arrependimento, nosso pedir de perdão, na nossa metanoia, renovação da mente, é que nós cumprimos com aquilo que é o limpar da nossa carne, entre aspas, para que o Espírito Santo possa se manifestar. Então, o fruto do Espírito é o fruto de uma busca, de uma conquista e, obviamente, também de uma resistência à carne.
Bom, estamos chegando ao final da nossa aula sobre o fruto do Espírito, mas quero fazer aí um convite para você estar em uma das nossas igrejas. Eu te espero na Renascer Guarulhos, Avenida Salgado Filho, 1412. Ou se você preferir, você pode estar também na Renascer Alto de Santana, ali na Avenida Água Fria, 1251. Ou então na Renascer Vila Galvão, também em Guarulhos, Avenida Timóteo Penteado, 3193, ou na Renascer Suzano, Rua 27 de Outubro, número 198. Valeu, Deus te abençoe, fique na paz do Senhor, até a próxima aula, tchau, tchau.